Olá, estava colocando aqui um filtro que caiu naquela hora. Enfim, a gente vai falar hoje, conversar no Superando Desafios, hashtag Bate-Papo de Cara Limpa, com a Laura Oliveira. Ela é tradutora, também é professora de inglês, mora lá em Barcelona, na Espanha. Está há 5 anos. Hoje ela já tem o visto de residente, só que tem um detalhe, sabe, gente? Não foi fácil, mas não foi fácil mesmo. E não foi fácil por N motivos. Ela foi casada com um português, essa história toda a gente vai saber. Lá estava tudo mais ou menos aberto há um tempo atrás, eu não sei se está agora, mas também houve problema, a gente só pensa que tem problema de fraude aqui. Teve lá também. Então a gente vai saber com ela todas essas histórias. E principalmente essa, porque é interessantíssima. Do ex-marido, do marido, aquela história da gente tão independente e às vezes faz uma besteira, né, um relacionamento troncho. E é com ela que a gente vai conversar. Deixa ela entrar, tô só aguardando. A internet aqui tá. Olá! Deixa eu Olá! colocar aqui, eu falando com você, esqueci de botar o fone no ouvido. É Eu também tenho demais. que colocar o fone, porque os vizinhos, eu tenho um problema com os vizinhos aqui. E é? Qual é o problema aí com os vizinhos? Começa Menina, porque eu contando não boa noite, né? sei. Boa noite, tudo bom? Tudo. Qual é o problema aí com os vizinhos? Não, porque aqui eu acho que as paredes são feitas de papel, sabe? Então, qualquer coisa. E a partir das 10 tá todo mundo bisbilhotando para saber se o que os vizinhos estão fazendo, se tá É tomando. mesmo? É, E a aqui tá gente acha que isso é de cidade pequena, do que interior do nada, querida. não é? Não É, é aí não. é assim, é. Também acontece, também acontece. Todo mundo é muito reservado para si, né? Mas o espaço do outro, todo mundo quer saber um pouco, Butuca, né? de butuca. Eu queria saber de você, eu disse antes que você trabalhava como tradutora, professora de inglês, é Sim, do Rio, de Niterói. Há 5 anos aí já tem o visto de residente. pois Mas é. não foi fácil. E para Não. completar, eu já tive relacionamento assim. Você teve um relacionamento que terminou embaralhando o meio de campo, que você já podia estar bem definida antes. Conta pra Sim. gente. Nossa, não sei nem por onde começar. É, meu Deus. Enfim, eu fui casada, né, por 10 anos, quase 11 anos. E quando eu vim morar na Inglaterra, eu conheci esse meu ex-marido na Mas espera aí, Inglaterra. conta do começo. Você conheceu esse marido no Brasil, no Rio de Janeiro. Não, Aí você foi não. novinha Eu para a Europa. Como foi? Eu fui para a Europa com 20. Eu saí do Brasil em 2001. Eu tinha, é, eu tinha 20 anos, 19 para Nova. 20 anos, bem Achando novinha. que o mundo ia ser tudo lindo, né? Achando que eu já sabia tudo do mundo, né? Que era só uma questão de me adaptar, que ia dar tudo certo, né? Sem ter noção de que as referências iam mudar, né? Depois com o passar do tempo. Mas enfim, mas aí eu fui, eu estudava, eu fazia faculdade no Brasil nessa época, no Rio, faculdade de turismo. E aí eu decidi, deu a louca, eu tinha terminado com um namorado, e aí no impulso falei, sabe o que é? Vou estudar inglês, vou morar em outro país. Eu tinha um primo que morava na Inglaterra nessa época, então ele me deu essa força, né, esse incentivo, e aí eu fui pra lá. Para E estudar. para estudar inglês, ficar um ano, porque era um visto que também que tinha, né? Era um visto de estudante de um ano. E, enfim, mas aí fui, acabei ficando, a vida foi acontecendo, acabei Você ficando. ficou ilegal lá ou Não, você... aí eu renovei o visto de estudante no ano seguinte, né? Outra vez fui estudar inglês, continuei estudando e renovei o visto. E eu conheci o meu Mas isso ex-marido, durou quanto tempo lá, você renovando o visto, renovando, renovando? acho que Ou... foram 3 anos. Eu renovei Hum, 3 vezes o visto. hum. E aí foi quando eu conheci o meu ex-marido, nessa época, foi 2004.
E, claro, eu não Lá lembro em se Londres, você lá em conheceu ele? Londres. Conheci, Tá. ele morava lá também, e a gente se conheceu através de uns amigos e nos conhecemos. E no ano seguinte, como eu acho que eu não me lembro muito bem, mas eu acho que eu não podia mais renovar o visto de estudante. Ah. Já tinha passado a época, né? Tempo suficiente, né? Já tinha passado tempo suficiente, tinha um limite, eu não me lembro muito bem o que aconteceu, mas aí como eu já estava com essa pessoa, ele na época me ofereceu, então a gente se casa, porque burocraticamente vai facilitar a tua vida, e a gente quer morar aqui junto, então, né? Então foi um Mas você casamento. gostava dele ou Claro que foi assim? sim, tava apaixonada, louca, Aquela coisa, perdida. né? 22 Mulher anos. inteligente, mas que faz besteira. Mas enfim. Enfim, faz parte, né? Senão a gente não vira essa inteligência que é hoje. Verdade. Você Nossa, disse bem uma coisa modesta certa. ela, né? Bem É. modesta. Não, mas é isso. A Tem que gente às passar, vezes se tem que pergunta, eu passar já por tive isso. relacionamento assim, aí você se pergunta, eu tão inteligentezinha, como é que, né? Como é que vai cair? Mas parece que a gente é uma porcaria de pessoa Não, a de gente lá. acha que é muito, que sabe tudo, né? Que a gente é muito É, experiente, né? é. Mas enfim, a vida te enfrenta de várias formas, né? E aí, enfim, a gente se casou. Hum. Né? Porque né, foi conveniente, né? Juntou a conveniência burocrática com o que a gente estava junto mesmo, era uma relação real, então vamos lá. Uhum. E aí durou 10 anos, né? Não foi 2 dias, foram 2 dias. Durou, foi uma relação que durou bastante tempo. Então, e aí eu fiquei lá com esse visto de casado, né? Que são 5 anos de residência. E aí você pode Eles trabalhar. checam lá em Londres se você realmente casou, se você Se vive ou não, é uma Ele, coisa mais. se tiver algum tipo de desconfiança, sim. Tem alguns pontos que eles observam, né? Hum. Porque existe muita fraude e todo mundo sabe disso, isso é muito óbvio. Existem casamentos comprados, então tem umas É, situações muito bizarras, tipo de gente que vai casar e não fala nem a mesma língua. Como aí não assim? tem. Sabe? Como assim, né? Como é que se comunica? Como é que faz? É. Aí existe uma desconfiança, e aí eles checam, às vezes pedem para fazer uma entrevista, né? Deixa cada um separado, e aí pergunta as mesmas coisas, vê se bate as respostas, enfim. Mas com a gente não aconteceu, não, porque a gente tinha como comprovar muitas coisas, tinha conta conjunta, então foram vários fatores e era uma relação realmente, Sim, né, de existia a relação, verdade. né? A gente já morava junto, então. E aí aconteceu assim. Fiquei casada há 10 anos. Sim, mas esse ficou casado há 10 anos. Ah, Aí é. você trabalhava, você Aí, estudava, ou você estava. Aí você estava completamente legal no país, né? aí eu já estava completamente legal. Eu Você trabalhava e tudo. trabalhei, eu fiquei muitos anos trabalhando num restaurante. Na verdade, era uma casa de chá, restaurante. Fiquei como garçonete lá uns 3 ou 4 anos. Depois eu trabalhei numa academia como recepcionista. Fui fazendo trabalhinhos assim, né? Eu até Você então se. Diga. não tinha Você se. começado a faculdade ainda, né? Ah, você fez faculdade em Londres. Depois eu já estava em Londres há quase 8 anos. Sim. Aí eu resolvi fazer uma faculdade. Mas enfim, nesse intervalo Mas foi também. essa de turismo ou foi outra? Não, aí eu fui fazer faculdade de tradução. Aí Ah, eu fiz o curso legal. de tradução. Aí foram 3 anos e meio, aí foi uma graduação, foi muito bom, me abriu muitas portas. Mas eu não fiquei em Londres 8 anos seguidos, né? Eu vim para Espanha em 2007, fiquei aqui 1 ano e meio, eu e meu ex-marido. Depois a gente voltou para Londres, e aí em 2010 que eu comecei a faculdade. Hum. E estudei até 2014, que foi quando meu digníssimo ex-marido teve nossa, feliz ideia de ir morar no Brasil, ter estabilidade no Brasil, e montar um negócio, enfim. E aí foi quando que a coisa começou a degringolar, né? Porque aí a gente foi pro Brasil, ele foi na frente, eu fiquei para terminar os meus estudos. Graças a Deus eu Com terminei. certeza. Já pensou se você tivesse feito a burrada de largar tudo?
Não, porque uma burrada eu fiz, né? Porque eu. Não, porque eu. Ai, meu Deus, quase eu caí aqui. Porque eu fui. Faltavam 6 meses para eu ter a minha nacionalidade britânica. Eita, E aí eu fui pro Brasil. pronto, E aí, se acabou. você fica um período fora, você perde esse direito, né? E eu, claro, naquela. Enfim, né? O amor é cego, tô A gente, apaixonada. né, a gente toma as Vamos nossas viver a vida. decisões, exato. E foi isso, né? Também não posso culpá-lo por isso, porque foi também uma decisão minha. E, enfim, mas aí eu fiquei no Brasil 6 meses, foi o que eu durei, né? Já não suportava mais, né? Eu acho que o Já não Brasil já não tinha tinha mais nada a ver. condições. O Não que é que consegui me mais lhe adaptar. chocou? O que é que mais você já O que estava habituado ao quê? mais. A regra, a organização? Um pouco isso, mas a liberdade, que você aprende a, a ter outro senso de liberdade quando você mora fora, né? Eu fui morar no Rio, inicialmente em São Paulo, então você fica dependente das pessoas, porque eu não dirijo, e aí você fica totalmente dependente, não tem como você, à noite, você ir dar uma volta, voltar para casa sozinha, pegar um É, transporte público. Tem muitas, né? Tem é. muitas limitações e você E a fica com Europa medo. proporciona isso lindamente, né? Não que não tenham, que não aconteçam coisas, porque acontecem também, Sim. mas não é, você não sai de casa já com essa, né? Aí Não. no Brasil, Que vai ser assaltado, que vai ter uma arma na sua e você, cabeça. por ser mulher, você está correndo né, É. 3 vezes mais riscos, há outras possibilidades quando você é mulher, né? Você fica mais vulnerável. Então, eu acho que para mim foi o que mais me dificultou, assim. Eu me senti muito presa e muito dependente, quando eu já tinha aprendido a não ser, né? Com E, certeza. Mas e ficou isso. nessa dependência por causa da questões emocionais aí, né? Você gostava, aí fez a. Ah, Eu vou. Mas você não pensou nem um minuto, eita, eu vou perder minha cidadania. Aí foi. olha, eu Não acho, se eu até, adaptou. não, eu pensei, mas ao mesmo tempo, né, eu não imaginei O que a amor é coisa lindo. ia terminar da forma que terminou. Enfim, vou até chegar aí no fim da novela. Chega, essa novela é grande. Mas é claro, você não acha que certas coisas vão acontecer com você. Então, eu pensei, se eu É. tiver que voltar a viver na Europa, eu volto, fico 5 anos mais e aplico E pro. até porque você acharia que estava casado, né? Assim, se tivesse que voltar, voltariam os Com a dois, né? residência, Com a legal, tudo residência bem, lindo, exato. maravilhoso. Aí o que é que aconteceu? Você se acomoda. Aí o que aconteceu? Fiquei 6 meses no Brasil, quando uma amiga que já estava aqui em Barcelona me contactou falando que tinha um trabalho de professora. Basicamente, me ofereceu um trabalho de professora numa escola com a prefeitura para curso subvencionado junto ao Ministério da Educação. Então, era um trabalho muito estável, enfim, a questão financeira também pesou muito. E eu estava no Brasil, Sem pulando de trabalho, trabalho sem em nada. trabalho. E Não, ele eu acho montou que o tal eu negócio. montou, mas não deu certo, né? Não Olha, rolou. E aí ele foi também trabalhar, né, para uma empresa. Ele era mecânico, ele foi trabalhar para uma concessionária, E aí eu fiquei nessa buscando trabalho, pulei de trabalho em trabalho, não me adaptava, não queria. Fiz uns 3 trabalhos diferentes, um como um negócio de agência de estudantes, de agência de intercâmbio. Enfim, não consegui me adaptar. E quando essa amiga me ofereceu esse trabalho aqui na Espanha, a luz acendeu. quem é a Não, Luísa? a A luz luz. acendeu. Quando Ah, ela tá. ofereceu, aí tu. Ah, entendi. Me perdi, desculpa. E aí, enfim, pô, a gente conversou. Eu e meu ex-marido, a gente estava morando com a minha mãe. Não tinha uma perspectiva de que a gente pudesse ter um espaço nosso no Brasil ainda, com o que a gente ganhava, não daria para cobrir os custos com uma cidade como Rio de Janeiro, que é uma cidade cara, né, Cara, para se viver. E
Enfim, a gente sentou, conversou, falei, tem essa proposta, era muito boa a proposta, e aí a gente decidiu, tá bom, vamos voltar para a Europa, vamos para a Espanha. Só que eu já tinha que começar o trabalho, tipo, na semana que vem, era uma coisa assim, muito de última hora. Então, ajeitei as coisas, eu vim na frente, e ele, como ainda trabalhava, ele tinha que cumprir com o contrato, então ele ficou cumprindo esse contrato. E eu vim, e ele viria 2 meses depois. Só que ele veio antes, né, me visitar. E aí, nesse período, eu procurei uma casa, porque ele queria morar numa casa, ele não queria mais morar no apartamento, na cidade grande. Então, tá, busquei uma casa fora da cidade, enfim, tudo Era em certo. Barcelona, onde você está hoje, não? Não, agora eu tô em Barcelona, mas Sim, nessa mas na época eu época. tava numa cidade vizinha. Hum. Fica não, 1 hora daqui, não é tão vizinha assim, ela é um pouco afastada. Mas enfim, aluguei a casa lá, tudo certo. 2 semanas antes da criatura vir, ele decide que ele queria separar Nossa. e que ele não queria mais morar na Europa. Que era um sonho só meu e que eu, né, vivesse isso sozinha. Até aí, tudo bem, né? Doeu, É. doeu pra cacete, você sofre, né? A relação, obviamente. Depois eu fui descobrir que ele estava com outra pessoa. Típico, né? E ele ficou morando na casa da sua mãe? Ele ficou ainda na casa da minha mãe, Ah, tá? Depois de é. separar, ele ficou, acho que 1 semana ou 2 semanas mais. Enfim, sem Menina. comentários, né? É, sim. Já deu a dose, né? Quando a gente olha para trás, a gente se desconhece em certas É, situações, né? é verdade. Mas o amadurecimento traz isso, né? É. Aí você continuou aí, mas estava ilegal, alguma coisa assim? Porque Aí, exato. Eu estava no processo do visto, né, de residência como esposa de um europeu, porque ele é europeu. Era, né? A gente fala do passado como se a pessoa é, tivesse morrido. Mas como ele é europeu, então eu estava no processo do visto. E, claro, como ele não veio, meu visto foi negado. eita. Porque esse visto de esposa, né, ele é totalmente dependente, vinculado ao europeu, né, ao cidadão É. europeu. É. Então, se ele não estava aqui, eu também não tinha direito de estar, né? Então, aí que começou a minha empreitada na vida como ilegal aqui na Europa. Nossa. Que foi um processo que eu vivi ao inverso, né? Porque normalmente as pessoas chegam aqui, às vezes De forma ilegal já fica ilegal e e depois se regulariza, né? O é, meu foi ao contrário. Então, também tive que lidar com isso, com essa perda, porque aí eu perdi também muito da minha liberdade, eu fiquei cheia de limitações. E ele não quis vir. Ele, a princípio, disse que viria me ajudar com a documentação, porque era só ele vir, assinar e confirmar algumas coisas, só que, obviamente, a gente ainda tinha que estar casado, né? No papel por mais um período, só que ele não veio, não deu as caras, e eu mas e como é que aí você se separou? Como foi? Porque aí é um processo mais simples ou que ele ficou no Brasil, você aí? não, eu fiquei aqui e ele esse período ficou no Brasil, né? Sim, então você não se separou, você casou civilmente ou foi só moravam Casei, juntos? não, casei no Pois é, e se civil. separou ou continua Aí casado até não, hoje? aí tive, não, aí nos divorciamos, só que a gente teve que fazer um processo, eu daqui e ele de lá, né? Ah, tá. E aí foi, bom, meu irmão, nessa época, que tomou conta muito assim dessa questão burocrática, porque a gente teve que registrar o casamento no Brasil para poder fazer o divórcio no Brasil, né? Como eu aqui estava numa situação ilegal, eu, enfim, não tinha como, eu não É, existia para o sistema, né? é. Aqui. Então eu tive que fazer o processo no Brasil, como cidadã brasileira, e enfim, foi tudo assim Como à é que vivem distância. os ilegais, já que você passou isso na pele? Vive com medo o tempo todo? Consegue trabalho ou as pessoas, os espanhóis não dão trabalho porque você é ilegal?
lhe explora? Tem, E assim, tem um pouco de tudo, discriminação? né? Tem um Hum, pouco de tudo. Eu acho que também dentro desse grupo de, né, essa minoria, eu também tenho os meus privilégios. Nesse período, eu pude contar com a ajuda financeira do meu pai, o suporte, para, né, enfim, para me uhum. manter. Com a faculdade que eu fiz em Londres, isso também me abriu algumas portas, mesmo estando ilegal, né? Enfim, de ser babá de uma criança onde a família é inglesa, então precisava falar Hum. inglês. Então, eu fui fazendo esses trabalhinhos assim, né? Não, mas você conhece de tudo, assim, né? Realmente, você viver uma situação ilegal em um país, você tem momentos que você se sente invisível àquele sistema. Ninguém te protege. É, Você diz isso em relação à saúde, em relação ao quê? Não, em Mais relação à amplo? saúde, não, né? Os princípios básicos de sobrevivência, não. Se você sofre um acidente, ou algum tipo de violência doméstica, isso você pode buscar os seus direitos, até como imigrante ilegal, porque aí entra em Sim. questão de direitos humanos Uhum. enfim, mas você se sente. Enfim, tem pessoas que vêm para cá em situações muito precárias, né? Tem gente que atravessa de Sim, mas você se barco. sente o quê? Você não pode ter Você um não pode, aluguel, você. você não pode botar nada no seu nome, você não pode abrir uma conta no banco. Você não pode. Você não pode ter um contrato de nada, porque você não tem um número, você não é um número, você não é nada, É. né? Por É uma mais que sensação estranha, né? é muito estranho, por mais que a polícia não seja tão estrita no sentido, né, enfim, ninguém fica pedindo seu documento na rua para saber se Hum. você tá ilegal ou não. Não tem isso na Espanha. Mas Eu acho você fica com medo, né? Será que vão me você barrar em tal fica, canto? Você entra sim, em paranoia, né? você entra em paranoia e é isso. Você não pode viajar, você não pode sair daqui, É, porque também tem isso. Se você for até mesmo para a comunidade europeia, você, quando você não, retornar, você não volta, porque aí você chega em outro país na comunidade europeia, vão perguntar, mas se o seu passaporte tá com carimbo de 5 anos atrás, como assim? Onde é que você vive? Por que você está rodando por aqui? Né? é, Existe um vínculo nas fronteiras. é. Então, não é tão simples você sair e voltar. Não Uhum. tem, muita gente se arrisca, faz, mas eu não. Fiquei quietinha aqui, enraizada, esperando o meu É, momento. é. Aí depois disso você conseguiu o visto de residência? Aí, Como foi a luta? aí comecei uma luta de 4 anos. É, durou 4 anos. Eu fiquei ilegal esse período todo e a Espanha tem um visto, um tipo de visto que se chama arraigo, que é um arraigo social. Se você fica 3 anos de forma irregular aqui, né? Você depois, com o contrato de trabalho, você tem como regularizar a tua situação, né? Então você precisa. Também é bastante burocrático, porque você precisa de um contrato de 1 ano, então não é também tão simples, né? Mas existe essa possibilidade. Então eu fui por esse caminho. Só que ele também foi bem difícil, porque os contratos que eu consegui aí sempre davam um problema, porque não tinha. Porque o dinheiro não era o suficiente, porque as pessoas também para contratar precisam comprovar renda e um monte de coisa, imposto de renda. E É, muitas vezes não dá é um certo, né? perrengue, né? É muita burocracia, é uma coisa, e isso também é uma forma de te cansar e você desistir e ir embora para casa. É assim em toda a Europa? Londres é assim também ou é mais Espanha? Londres, eu não digo que seria tão burocrático, tá? Porque eles são mais direto ao ponto, precisa disso, 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 e pronto. Mas Londres, eu tô aqui ainda? Eu estou ouvindo. Tá, mas congelou a imagem, mas o áudio está perfeito. Voltou. Diz aí.
Sim, Londres você disse que é mais direto no ponto. Aí você, depois eu de não achei 4 tão anos, burocrático. tem Pelo essa menos para mim. modalidade. Mas aí também, tipo, Londres não seria um lugar que eu ficaria ilegal 4 anos. Não sei se eu teria Essa chance, né? nem essa chance ou até essa força. Eu conheço pessoas que sim, que ficaram e Porque em conseguiram. Londres é mais diferente, Em eles Londres, são. por exemplo, para você se Descobre. legalizar, eu acho que você tem que ficar, acho que 10 anos, nem sei mais, deve ser até mais que isso hoje em dia, nem sei. Mas são 10 anos, e para você conseguir ficar 10 anos ilegal, cheio de limitações, num país como a Inglaterra, não é fácil, É. não é para qualquer um. Não Sujeito a sei se eu ser consigo. preso, né? Aí exato, existe mais controle e, enfim, é bem mais complicado, sabe? Mas você tinha medo de ser presa durante esse tempo, aí mesmo na Espanha, mesmo sendo mais parecido com o Brasil, digamos assim? Assim, eu não. Medo de. Você passa umas situações de medo, por exemplo, você tá num carro com um amigo, já me aconteceu de estar num carro com um amigo e a polícia para fazer, né? Parar numa blitz. Para checar a documentação, mas é para checar a documentação dele, carteira de motorista dele, o Aí documento você do carro. gela. Só que você já acha que vieram atrás de você. Qualquer polícia que você fala, pronto, tá me procurando, vou ser deportada aqui mesmo. Você fica nessa paranoia. Tipo, ele sabe que eu sou ilegal, sabe? Laura, vale a Mas, pena, mesmo sabendo disso tudo, continuar num país assim? Porque aqui você não passaria esses perrengues todos, né? Você era cidadã daqui mesmo. claro, Mas sim. assim, o que é que motiva e o que é que lhe motivou até então você conseguir o visto de residente? Era a sua determinação que não queria o Brasil, que queria estar Eu aí? acho que é, eu acho que entrou muito eu acho que foi um pouco de tudo, assim. Sim, eu não queria voltar no Brasil, eu não me via no Brasil. E eu acho que também foi uma questão, porque dentro do meu processo de luto, na separação, eu acho que também foi uma questão de honra pra mim, sabe? Aquela coisa bem orgulhosinha mesmo, sabe o quê? Eu vou ficar aqui e eu vou dar um jeito de ficar aqui. Eu não vou me render, sabe? E eu acho que foi um pouco disso. E eu sabia também que se eu fosse pro Brasil, eu não poderia voltar por 5 anos. Porque você fica com o seu nome sujo, né? Uhum. Então eu pensei, eu botei tudo isso na balança e pensei, não, eu vou aguentar. E nessa época eu conversei com meu pai, foi o que eu te falei, eu tive esse respaldo, pelo menos para me ajudar com o meu aluguel, com o meu plano de saúde, com coisas básicas, né? E pronto, aí eu decidi ficar. E também com isso eu fui fazendo alguns trabalhinhos assim que apareciam e de Você amigos. disse que foi babá. Você, nessa situação toda, Babá de cachorro, é muito comum aí. babá mesmo de As cachorro, pessoas não têm assim. tempo para passear com seus Olha, pets. muitos dos trabalhos que eu faço com cachorro é pra gente que vai viajar e precisa de alguém que Ah, fique tá. com o cachorro. Aí o serviço, eu fico na casa da pessoa e aí não muda a rotina tanto do cachorro e pronto, e fica ali, fico 2 semanas, já fiquei um mês. Ah, É impressionante, mas é maravilhoso, assim, foi um eu trabalho acho. maravilhoso, É é. melhor, talvez, do que com criança, né? Com a criança, você vai Exato, lidar com um gênio, o cachorro é mais. Mas os exato. cachorros estranham, você já teve alguma situação engraçada? Não, assim, nunca tive situação assim de. Claro, com um cachorro você sempre passa situações engraçadas, né? É, Isso, às vezes, tipo, o cachorro não ficar tão revoltado que os donos viajaram, sabe? Entender que aquela rotina estava diferente. E aí eu chegar em casa, tipo, o cachorro destruiu o sofá do dono, mordeu a cama. Nossa. Nossa, aí situações assim, Mas os mas donos, quando voltavam, num caso desse, reclamavam com você, achavam que era descuido ou não? não reclamavam, não, obviamente não, porque também entendiam que para o cachorro ele precisa de um tempo para ele assimilar, né? Mas você, enquanto você já é ilegal fazendo um trabalho assim, poxa, já fica logo, ai meu Deus, se der problema, né?
Mas menos mal com cachorro do que com criança, porque aí eu acho que seria Então, mais mas aí arriscado. já deu problema, tipo assim, deu queimar o mármore, a bancada de mármore. Eu não o cachorro, coitado, cachorro não tinha nada a ver com isso, mas já aconteceu situações assim. Porque eu tô vivendo na casa da pessoa, então, tipo, quebrar alguma coisa, sabe? Acontece. E as pessoas tranquilo com isso ou descontam do salário, como é? Não, nunca tive situações assim de descontarem do meu salário, não. Assim, graças a Deus nunca aconteceu, Ainda bem. sabe? Mas hoje você trabalha na escolinha, que você disse, na escola Agora da é prefeitura? numa escola, eu tenho esse trabalho, bom, agora não, né? Porque, enfim, coronavírus, né? Então É. todo mundo ainda não voltamos às aulas. Era isso que eu queria saber. Como é que Hum. tá? Houve retorno? Primeiro foi um fechamento, foi lockdown ou não foi? Fechamento total? Como é que foi aí? Então, foi no começo, sim, foi março, né? Metade de março, mais ou menos, que foi quando eles decretaram o estado de emergência e tinha que fechar tudo. Foi tudo assim, fechou, todo mundo, né? Eu trabalhei até o dia antes deles decretarem. Então foi tudo muito corrido, assim, meio desesperador, para falar a verdade, porque um dia antes estava todo mundo meio assim, é uma gripe, vamos É, lá. é, E de repente, né, decretam um estado de alarma, todo mundo tem que ficar em casa. Foi bem é. louco, né, para todo Foi mundo. obrigatória a máscara, está sendo, e hoje já reabriu alguma coisa? Sim, assim, no início, na verdade, a gente ficou, eu nem lembro quanto tempo, mas que não podia realmente sair. No início não tinha essa coisa da máscara, faltou máscara, também teve uma confusão de coisa de máscara, comprava máscara, a máscara vinha errada, aí não tinha mais máscara, uma confusão. E aí a gente ficou um período assim, mas depois, acho que depois de quase um mês, já todo mundo já tinha que usar máscara. E foi bem esquisito, né? Imagino para todo É. mundo, né? E É. você em casa, pirou? Porque você dava aula, tinha sua rotina, como é que foi? Então, exato, foi no início, eu acho que todo mundo teve seus altos e Oh, baixos aí com nessa, certeza. nessa quarentena, né? Então, em geral, foi muito bom, porque eu sou uma pessoa caseira. Eu gosto Hum. da minha casinha, eu gosto do meu cantinho, da minha gaiolinha. E, e aí, pra mim, quando falaram assim, você vai ter que ficar em casa, eu falei, ótimo, maravilhoso, obrigada, vou ficar, né? Assim, aí, claro, tentei criar uma rotina, tá? Vamos tentar É, pelo mas é tão menos difícil, né? ter rotina, tá dormindo às 3 horas da manhã, acordando às É, 11. é. Mas eu consegui manter uma rotina de exercício em casa, que foi uma coisa que me ajudou Foi? muito. Conseguia, pegava as garrafas de água, galão assim de 8 litros, fiz de peso, cabo de vassoura para fazer a barra, inventei um monte de coisa. E fiz. Aí tinha o dia da yoga e tinha os dias de levantar peso, para extravasar a raiva. É, porque foi uma coisa muito assim, né? Muito súbita. Para todo mundo, Muito. todas as pessoas. Corrupção, só aqui no Brasil, ou aí também em relação a Ai, esse, corrupção é uma a coisa humana, pandemia. né? É, Corrupção é nossa, né? É uma coisa de é, todos, né? mas teve em relação à pandemia, você percebeu? Compraram respiradores falsos Olha, ou não alguma coisa foram assim? respiradores falsos, mas eu acho que vieram com defeito. No começo deu muita confusão. Teve muita briga política por trás, obviamente, né? Que isso Não move foi só aqui tudo. no Brasil, né? Não, obviamente que não. Tinha as divergências entre as comunidades autônomas, né, que são as regiões, a Espanha é dividida em comunidades autônomas e províncias, né? Então, tinha essas divergências de como atuar em relação às restrições, enfim, teve muita briga, mas existiu um consenso, né? É um caos um pouco organizado no sentido, olha só, a coisa tá feia e então a gente vai ter que todo mundo junto fazer alguma coisa, né? Entendi. O Mas, povo mas sim, respeitava ou também existia pessoas que queriam burlar,
que foram presas, alguma coisa assim Ah, nesse sempre, sentido? sim, também teve. Às vezes a gente escutava a história de que, ai, porque eles não estavam deixando. Muita gente tem segunda residência, né? Então, quando eles decretaram o estado de emergência, não podia. As pessoas, eles falavam, não pode ir para a segunda residência, mas muita gente tentou ir. Que eram E também, praias, essas coisas? gente que tem casa Casa na de. praia, casa de praia, de veraneio, né? Teve muito isso. Tiveram umas festinhas aí que também descobriram, uma festa num hotel, o filho do hotel Foi tava fazendo mesmo. uma. Meu Deus, e a gente pensa que é só aqui, viu? Que nada, que Olha aí. nada. É. É todo lado, todo canto Questões de tem. dinheiro também teve problema, né? Eu Sim, acho que sim, sim, é também, financeiro, né? sim, também teve, claro, porque aí muita gente, né, as empresas fechando, os trabalhadores tinham que entrar É. na ajuda, na prestação do Mas governo. o governo bancou assim as pessoas, o governo paga as empresas para as empresas pagarem os funcionários, ou são os funcionários que já recebem direto do Olha, governo? pelo que eu sei, assim, porque eu sou trabalhadora autônoma, então eu recebi um outro tipo de ajuda, né? Mas quem trabalha em empresas, a empresa pagava, acho que, não sei se foi 30% do salário, e aí o governo cobria 70%, ou a empresa, ou o governo cobria 70% e a empresa cobria com os impostos, né? Enfim, com a Seguridade Social, não sei como é que fala isso no Brasil, é Previdência Social, Procedência. é, é. Então, teve um acordo aí entre as empresas e o governo, mas o governo, sim, bancou a maior parte do Muitos salário. desempregados. Muitos. Oh. E agora que a gente começa a sentir, né? Isso aí vai a longo prazo, ainda vai ter muito impacto, né? Você É. começa a perceber, sim, muita gente perdendo o negócio, porque não compensa abrir com algumas restrições. E Barcelona, nas últimas 2 semanas, os casos voltaram a subir aqui. Então, Mas aí já é verão, não é? verãozão, um calor Aí o insuportável. povo foi pra rua, foi fazer o que fazem em Londres, para parque, Porque quem fica que lá fica fazendo dentro de piquenique. casa? Não É. tem como você ficar em casa, um Aí calor desgraçado. provavelmente não usa máscara ou usa, deve ter sido por Não, isso, até né? que as pessoas até usam, mas você está em um momento de lazer. Ai, vai para um bar, você bebe, você esqueceu da máscara, a máscara tá aqui, a máscara tá aqui. É. Você está falando com o garçom, coitado dos garçons, de quem trabalha, né? Que está aí de cara ao público o tempo todo. Então teve aí uma segunda onda que eles não estavam esperando o que seria agora, mas começou a acontecer, então voltaram com algumas restrições, mas está tudo aberto. Tem restrições, tudo aberto mesmo, tudo, Tudo academia, tudo. aberto. A academia eles fecharam por uma semana, mas a partir de amanhã já voltam a abrir. Só não as escolas. As escolas ainda não, como também agora é período de férias, então, né, É, fica tudo porque mais ou eles menos. fazem férias no Tem verão, né? essas férias de verão, né? Aí, em teoria, as escolas voltam em setembro. Vamos ver, algumas já têm programado para voltar em setembro. E as Veremos. fronteiras, porque assim, pelo que a gente vê nos noticiários, você que mora aí pode dizer, é que nem todos os países da comunidade europeia, da União Europeia, aí eles estão com o mesmo tipo de tratamento. Tem países que estão piores, então tem restrições, né, no ir e Sim, vir dentro da própria comunidade. Isso sim, sim. aconteceu com a Espanha. Por exemplo, eu acho que brasileiro talvez não possa ir, americano Eu talvez acho não que, eu não possa sei, ir. teve um período que não, eu acho que ainda não pode, a não ser Pois que é, seja eu também não residente na sei. Espanha, a não ser que seja É, é. residente aqui, aí você pode. Sim, tiveram assim, muitas restrições nas fronteiras. Portugal, eu acho que talvez, né, também tem restrições. Portugal também fechou Enfim, as fronteiras. A França fechou a fronteira com a Espanha, estava até reconsiderando fechar de novo, porque como aumentaram os contágios aqui, para não levar para lá, porque é muito fácil você pegar um carro, 2 horas você está na França, é né? verdade.
Então, eles voltaram com um pouco dessas restrições. Na época foi bastante restrito, bastante. Mas de repente é para preservar o povo. Agora é uma prisão no próprio país, né? Porque para quem. É Eu adoro complicado. viajar. Pois é. Sim, Mas eu não vou me sim, arriscar a ir para uma Europa. Eu sim. já não me arrisco no meu país. Imaginem ir numa Europa e vai que contrai o negócio. Como é que vai ficar? Vai saber, né? Exato. É Não vai melhor ficar não. bem. Se você Mesmo pode com. ficar onde E o você seguro de está. viagem não cobre pandemia. Não cobre. Nenhum seguro de Ah, viagem. Olá, claro, Marilza. Aí é complicado. Bom, claro, mas nesse claro. seu percurso todo de vida, você, como brasileira, já sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileira ou por ser estrangeira, ou pelo mix dos dois, de achar há muito tempo a gente vendeu muito samba, futebol, Sim. prostituição, e o povo Hum. achava que a gente era desse naipe aí, né? Com você, houve algum tipo de problema alguma vez, ou aí, ou em Londres, enfim? Existe um estereótipo, né, da mulher brasileira, né? Existe. Tá mudando um pouco isso, mas ainda, como eu vim em 2001, em Londres, sim, às vezes notava um comentário, you Brazilian, é brasileira, né? Uma coisa um pouco, né, com uma conotação, assim, um pouco mais... Maliciosa, mas assim, Exato. né? Sim, existem uns estereótipos que a gente paga por isso. Brasileira, E mulher, é sinal de puta, né? Prostituta. É isso? isso tá mudando, na verdade. Aqui você, eu acho que um Depende, pouco né? com a mulher latina também, Sim, sabe? não Aqui só na brasileira. Espanha se nota muito com a mulher latina, porque aqui tem muita gente, né, da América Latina. Então, sim, existe esse estereótipo da mulher que ela é mais sexual, ela é mais aberta, aberta. É. Enfim, existe esse estereótipo da mulher brasileira, da mulher latina em geral, Conta como pra algo. gente uma situação assim que você percebeu, ou de alguém amigo, ou com E você. eu lembro que uma vez a gente trabalhava, isso foi em Londres, trabalhava num restaurante. E uma amiga que também era brasileira, então a gente estava atendendo uma mesa que tinha uns caras, eram 3 ou 4 caras. E toda vez que a gente, né, se aproximava, ia servir a mesa, alguma coisa, eles faziam algum comentário, tipo, é verdade que mulher brasileira, enfim, mulher brasileira gosta de dar, né? Uhum. Ou mulher brasileira gosta de fazer assim, começaram a fazer uns comentários assim, bem maliciosos, bem desrespeitosos, né? Mas aí eu não fiquei quieta, não calei a boca. Me deu um negócio, eu não me lembro É. exatamente o que ele falou, mas foi pra mim um estopim, assim, um comentário, que não foi, nesse momento, não tinha sido pra mim, tinha sido pra essa menina. E eu falei, perguntei qual é o seu problema, e com aquele meu inglês, aí capotando, Macarrônico. né? Mas saiu, ele entendeu, obviamente, que a linguagem corporal acho que falou mais do que a É, verbal, né? com certeza. Mas sim, é bem constrangedor, sim, é humilhante às vezes, né? Porque você não sabe muito bem como lidar, porque você não tá na sua zona de conforto, É. né? E Você até tem receio de que a coisa acabe numa polícia, de repente a pessoa chame, você não quer esse tipo de constrangimento, ou a sim, mácula para você, né? A pessoa ir para uma polícia, aí você estrangeira tá lá, passou pela polícia, exato, puxa, porque você já, pelo por fato de ser questões da estrangeira. pessoa, né? Sim, exato. Mas Você já tem se isso, sente né? um pouco intimidado só pelo fato de ser É, estrangeiro, né? Mas isso é. também, com o tempo, eu fui perdendo isso e realmente não passei situações muito constrangedoras ou complicadas, assim, nesse sentido, não. Você me falou de uma. Olha, gente, a gente está falando com Laura Oliveira, ela é tradutora, está em Barcelona, mora Eu em já vi umas Barcelona, já, pessoas aqui que eu conheço, já tem a o visto Rafa. de residente, mas ela está contando aqui a saga até chegar a essa história, porque nada foi fácil e agora Não a gente está. foi?
ela é carioca de Niterói. Olá, passarinho, Maria Passarinho. Se quiserem perguntar, perguntem como é lá o povo, essas coisas. E clicar nesse coraçãozinho seria legal, porque cada vez vai ampliando mais a live. Bom, o Sim. povo, para falar em povo, em comida, o que é que você tem de paralelo, de o que você percebe? Oi, linda Laurinha, pretinha, tá aqui falando. Oi, Rê. Beijo. Ah, que legal. Sim, o que é que você tem de... Eliane disse Barcelona, Eliane, cidade linda. É Realmente, mas maravilhosa. ela Sim. sofreu um certo preconceito. Falando nessa história de preconceito, você tinha me contado uma história que eu queria até que contasse aqui, de uma colega, uma amiga que era muçulmana, que falava não sei quantos idiomas. O que é que você percebeu? Ah, sim. Existe sim um preconceito. Eu acho que é mais uma desconfiança. É aquela coisa de, vem aqui roubar o meu lugar, né? Existe um pouco essa resistência com o imigrante, mas isso está mudando, mas existem algumas pessoas que têm a cabeça mais fechada. E eu tenho uma conhecida que ela trabalha na prefeitura daqui e atendendo ao público, né? E ela fala 5 idiomas, inclusive o catalão, que Que um é uma coisa estrangeiro de louco, né? porque é uma língua que ela não é, a gente não está acostumada com o catalão, né? E claro, para uma pessoa, e ela é árabe, né? Então, ela para aprender todos esses idiomas, né? Enfim, ela conseguiu um cargo na prefeitura exatamente, né? Principalmente por falar tantos idiomas e poder lidar com pessoas Qualificadíssima, né? muito qualificada e com muita experiência de vida, né? Enfim, mora aqui há muitos anos, se incluiu, né? Teve seu processo de inclusão dentro de uma cultura totalmente diferente, então é de tirar o Sim. chapéu, sabe? É. Enfim, ela estava trabalhando nesse dia e ela estava atendendo uma senhora e essa senhora começou a fazer perguntas para ela, mas você é da onde? Como é que você conseguiu esse trabalho aqui? Eu tenho um filho que está em casa desempregado e aí você está aqui tirando o lugar do meu filho. E aí ela perguntou para minha senhora, mas teu filho fala quantos idiomas, né? Claro, naquele momento ela, né, se sentiu, por quê? Por que eu sou Sim. menos, né? Se eu estou falando com a senhora no seu idioma, na tua língua, eu estou atendendo às suas necessidades de uma forma muito competente, então por que isso me diminui, né, nesse meu cargo? Enfim, sim, coisas que acontecem. Muita gente passa por isso, sim, sim. Uhum. Uma vez eu fiz uma excursão por Portugal. A gente foi daqui, eu sou de Maceió, a gente foi daqui com o grupo e fomos para Portugal. Quando chegou lá em Portugal, nós encontramos que ia querer fazer a excursão uma brasileira e um português, ela já era casada, e ela nos falou, ela casada com um português. Ela disse que em muitas situações ela precisou que o marido fosse, por exemplo, no banco, porque não davam valor. E outras colegas também que moram em Portugal, que diz que as mulheres portuguesas, quando elas iam fazer, por exemplo, faxina ou babá, e quando a mulher portuguesa sabia que era uma brasileira, não queria, porque a cultura de que a brasileira vai tomar o marido Sim, delas. vai destruir o lar. Exatamente. Então, assim, eu imagino que muita gente engole muito sapo, como diz a Hum. história, e não conta, mas que não deve ser fácil. Porque, afinal de contas, eu acho que não há país como o nosso, eu não sei se eu estou errada, que acolhe tão bem o estrangeiro em tudo, não é? A gente não vê, por Sim. exemplo, estrangeiro fazendo gracinha pra gente. Eu vivi um pouco tempo em Londres. É aquilo. Acabou. Ninguém tá ali ajeitando. Não está. Você sente isso?
Não tá. A gente aqui é capaz, no Nordeste, de levar a pessoa até o local que a pessoa não está sabendo. A gente leva. A gente não vê muito isso, talvez, em Rio, em São Paulo, mas aqui no Nordeste vê. E lá fora é se vire. Acabou. Não te dão a mão como a gente dá. Não tem esse acolhimento. Sim, uma sociedade mais, ela assim, as pessoas são mais individualistas, assim, mas eu não posso dizer que eu não me senti acolhida, não, porque eu me senti acolhida. Eu acho que quando você começa a abraçar essas diferenças, porque, sim, eu acho que qualquer lugar tem o seu, né, o seu ponto a sua forma de lidar com aquilo que é estranho, que é diferente, né? Eu não me senti, assim, rejeitada. Eu me senti acolhida, não, eu também não me senti rejeitada, mas eu não tem um senti outro lado. esse afago. Esse afago, digamos, sim, se é falso sim. ou não. Entendeu? Sim. O europeu, ele é mais reservado, isso sim. Óbvio que eu não posso falar de uma forma geral, porque dentro da Europa existem tantas diferenças Sim, também, claro. né, nas culturas. Mas eles são, por exemplo, aqui eu acho que as pessoas são um pouco mais desconfiadas. Elas levam mais tempo para te dar uma abertura, realmente. Não que elas não sejam acolhedoras, não sejam simpáticas. Sim, elas são, mas para você criar um vínculo realmente, ele é mais, existe um processo mais. O brasileiro, ele é mais, vamos fazer um churrasco lá em casa, né? Já tá. Mas também o amando. brasileiro, a Eliane está dizendo verdade, Mônica, são frios. Mas também o brasileiro tem muito de dizer que eu acho que o estrangeiro só diz quando ele vai. Faz lá em casa, vamos marcar um café. Esse café, esse almoço, esse jantar não chega nunca. É melhor não dizer. Exatamente. É muito por aí mesmo. O brasileiro, ele é muito assim. Ele conheceu, ele tá te amando. Mas depois você nunca mais viu. Nunca mais vê, não tem nem contato. Isso porque marcou um churrasco no sábado, sabe? A Rafaela está dizendo aqui no Porto, várias pessoas já me levaram nos lugares quando eu só pedi uma informação. Às vezes percebiam que eu estava meio perdida e perguntavam se eu precisava de alguma ajuda. Legal. Exato. Dizem que o Porto é muito parecido assim com o Nordeste, por exemplo, praia e tal, não sei. Mas tem isso mesmo, né? Tem essa coisa genuína, realmente, tem. Sim. E esse povo daí, os espanhóis, como é que eles são? Cultura, são maravilhosos. Não, eu acho que eu tenho restrições nisso. Comida. O que é que você achou assim que impactou? Ou o comportamento deles impactou assim? Você disse, meu Deus do céu, eu estou aqui, é diferente. E o que é que você gostou, né? Claro. Tanto na comida, quanto na cultura, quanto no povo. Sim, bom, existe também uma diferença entre o catalão e o espanhol. Pronto, então vamos explicar. Não há como negar. Porque Sim, tem muita diferença, enfim, no estilo de vida, na forma de ser. É bem diferente. Quando você sai da Catalunha, da região da Catalunha, você nota essa diferença. Os espanhóis, eles são mais abertos, são mais acolhedores que o catalão. O catalão é um pouco mais reservado, eu acho. Sim. Mas, assim, uma coisa que eu sinceramente, eu não posso dizer uma coisa, falando de Barcelona, da minha experiência, não existe uma coisa que me incomoda nas pessoas aqui. Eu acho, assim, existe um lado bem bisbilhoteiro, tá? É isso, eu fiquei impressionada com você dizendo. Existe. Quer dizer, querem saber o que é que você faz, como é que você vive? Existe um lado de bisbilhoteirinho. Não, eles não são invasivos a esse ponto, mas eles têm curiosidade, né? O seu vizinho tem uma certa curiosidade. Tem isso, mas eu acho que é porque as construções são muito, né? As paredes são muito fininhas e tá todo mundo muito amutuado, né? Na cidade. E os ambientes são pequenos, não é? Ou não, normalmente? Não, os apartamentos, né? Depende? Não, depende. Depende. Tem apartamentos que são bem grandes, aqueles apartamentos antigos, com teto bem alto. Tem muito aqui em Barcelona, né?
Mas assim, é uma coisa, isso sim A me Rafaela incomoda. está dizendo que no Porto também, aqui Aí, também, tá vendo? são bisbilhoteiras. E os bisbilhoteiros, Será que é fico porque chocada. você é estrangeira e brasileira ou Pode porque ter a um gente é mais lado. assim, de falar, não É, eu dou sei. uma O risada, minha espanhol também fala risada. assim, aquela risada gostosa, Tanto- gesticula, eles também o são assim. espanhol também fala alto e tudo, mas acho que a gente tem um tom particular do brasileiro, né? Tipo, eu tenho uma vizinha aqui que ela me odeia porque eu tenho certeza por causa das minhas risadas. Porque eu começo a gargalhar e eu não tenho controle, né? E, enfim, situações assim, onde você tá numa situação íntima Mas ela no já teu chegou, você quarto. vê que sim, conte Ai, essa. gente, tem umas histórias assim, tipo, ai, eu tô me expondo aqui. Não, mas você pode dizer, não vai contar, a gente não vai Não, saber quem é. teve situação de eu estar com uma pessoa, né? Enfim, no Não meu momento interessa. íntimo. E da minha vizinha xingar lá de cima. Eu não acredito. Então as paredes são Eu achei papel mesmo. engraçadíssima, gente. Imagina, você vai ligar pra polícia. Aí a gente começou a rir, né? Porque a situação é muito cômica, né? Tipo, É. que ela ficou gritando, vou ligar pra polícia. Aí você imagina a pessoa ligar pra polícia, fala assim, minha vizinha Tá no tá, momento né? íntimo, Tá está me copulando. incomodando. É demais, né? A Mas polícia vai ela não dizer chegou assim. a isso, não. Chegou? Não chegou a isso, não chegou a isso. Mas tem essas coisas. Tem, porque as paredes são muito fininhas enfim. Você Não, estava não, dizendo que tem uma diferença muito grande entre o catalão e o espanhol. Quais são as sim. diferenças assim que chamam mais a sua atenção? Então, você tem que também considerar que tem o espanhol do sul, que é o espanhol da Andalucia, aí tem o espanhol do norte, né? Aí tem Madrid, aí tem o norte mesmo, Galícia. São muito Ah, diferentes, assim, em vários aspectos. Mas o catalão, em geral, ele é um povo mais fechado. Porque, por exemplo, eu já fui para Andalucia, Sevilha e cidades do sul, e o povo é escancarado, é super acolhedor. Você senta num bar, que já é de costume deles, você pede uma cerveja, eles estão te trazendo um pratinho de petisco. Então tem esse lado muito mais aberto enfim, mais acolhedor, né? O catalão, ele já é mais reservado, ele é um povo mais desconfiado, assim. hum. Isso é o que eu notei, assim. O catalão fala uma linguagem própria ou é o espanhol distorcido? Como é? Você entende? É uma língua própria, sim. Você jamais fale para o catalão que isso é um espanhol distorcido, que ele vai ficar revoltado com você. Sim, mas é espanhol, só que você não entende, é Ele isso? tem uma mistura, ele tem um pouco do francês, ele tem um pouco do castelhano, ele tem um pouco do português também, que a gente ali consegue identificar muitas coisas, né, do português. Então ele é uma língua bastante única, assim, né? Eu não consegui ainda dominar o catalão, não tenho condição de. Acho muito difícil, porque eu também tenho uma dificuldade com o espanhol, porque o espanhol, pela proximidade com o português, eu me embaralho toda, aí eu fico num portunhol infinito, que eu não saio desse portunhol. E é muito difícil, porque parece que você está falando português errado. Até você entender que é Até uma outra entender. língua, sabe? Porque aí muda uma letra do português. Mas enfim, mas o catalão, É mas eu acho surreal. lindo. Eu achava ele muito Você feio, assim, sabe eu não alguma. gostava. Falta 1 minuto e 33. Você sabe alguma Tá. palavra para você fazer a comparação do espanhol, para a gente ter a sonoridade com o do catalão, mesmo que seja errado, não se preocupe. Mas qual é a Olha, palavra assim que você diga uma frase, sei lá, ou tem uma bom, tem o palavra? catalão, em catalão, por favor, é siusplau. Parece quase Siusplau. o s'il vous plaît, né? Do Ele francês, é, né? ele é muito francês. Os catalães É. falam merci para agradecer. Ah, Tem muito, muito. a mesma palavra, ciplau, é isso? Siusplau. Seus plau, como é que se diz em espanhol?
E espanhol é por favor, por favor. Ah, por favor. Tá. E Entendi. aí é mais fácil pra gente entender o espanhol muitas vezes. Com certeza. Olha, Laura, amei a conversa com Muito você. obrigada. Foi muito enriquecedora e muito obrigada por participar. E a você, obrigada gente, a você. também. Espero Obrigada a que tenha você, boa gostado. sorte. Um beijo aí pro pessoal que passou aí pela live. Beijo grande, e boa viu? sorte nos seus caminhos. Obrigada. Um Tá beijo bom, grande. você também. Tchau, tchau. Beijo, querida. Tchau. Tchau.